a gente está fadado a perder para, por exemplo, países como Estados Unidos, Canadá e outros que são famosos aí pela incubação, fortalecimento dessas empresas com características de startup ligadas ao biotech? Olha, essa é uma pergunta extremamente importante e eu acho que eu tenho um pouco de conhecimento para falar, porque eu sempre, desde cedo, eu me interessei por... Eu tenho essa coisa de empreendedorismo, né? Eu sou uma pessoa muito prática. Então, se vocês olharem, eu estou envolvido em várias empresas. Eu já montei várias empresas no Brasil de biotecnologia. Uma das primeiras empresas, na verdade, não fui eu que montei, foi o meu irmão. Era uma empresa que a gente chamava de Proteobras. Ela existe ainda, uma empresa ligada à produção de proteínas recombinantes, que a gente tem uma demanda muito grande, Hélio e Bruno, aqui no Brasil, de tudo. Então, na minha cabeça, essa era uma coisa extremamente importante. Então, em 2008, eu montei uma empresa que ela chamava Elixa na época. E a ideia era fazer... Eu estava aqui no laboratório, eu ficava pensando assim, eu tenho muito dinheiro, eu tinha muito dinheiro na época, eu aprovava projetos de muito dinheiro, porque a FAPESP sempre deu muito dinheiro para a gente. Mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo competir com um pesquisador que está lá fora com o mesmo dinheiro que eu tenho. Ele tem a mesma quantidade de dinheiro que eu tenho, só que a pesquisa dele anda muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, eu fazia uma analogia assim, ó. Isso é válido até hoje. Eu sou um gênio da minha área. Eu estou 15 anos à frente dos meus pares, porque eu sou um gênio. Entendeu? Eu estou falando assim, no geral, não estou dizendo que eu seja. Estou falando, imagina um pesquisador brasileiro que é um gênio. Ele está há 15 anos à frente dos pares dele, ele tem uma ideia brilhante. Aí ele começa a colocar aquela ideia no papel e tentar desenvolver. Para ele conseguir ter resultado, ele precisa de ferramenta. A gente não tem as ferramentas. As ferramentas tudo estão lá fora, a gente tem que importar. E esse processo de importação é um parto. Para você importar uma proteína recombinante, para você importar um reagente, isso leva meses, às vezes 6 meses. Em 6 meses, a minha ideia já começa a caducar. Porque eu falei essa ideia no laboratório, um aluno meu foi para um congresso, comentou com alguém, essa ideia voou. Então, isso caiu no conhecimento de alguém lá fora. Em 6 meses, o cara já andou um tanto, e eu não consegui sair, eu não consegui nem chegar a um reagente para começar a trabalhar. O cara já está desenvolvendo metade do que eu pensei. E sem burocracia. E sem burocracia. Então, por isso, na verdade, eu montei essas empresas. A primeira empresa que eu montei foi uma empresa para fazer técnicas, para desenvolver técnicas que a gente não tem no laboratório, porque o equipamento é caro, porque você não tem técnica. A ideia era uma empresa para prestar serviço. E era para prestar serviço nessa área de genômica. Tanto que foi a primeira empresa. Hoje a gente tem várias empresas no Brasil. E eu era o único na América Latina, no Brasil. Era a única empresa que fazia isso na América Latina. Eu comprei o primeiro sequenciador de nova geração para sequenciar DNA, isso em 2008. Paguei uma fortuna, peguei dinheiro no banco. Perdi muito dinheiro por causa disso. Tu pode contar para a gente aproximadamente as cifras envolvidas, só de curiosidade? Olha, para você ter uma ideia, esse sequenciador de nova geração, que foi o primeiro sequenciador de nova geração, eu paguei $450 mil nele. Eita! Pego em banco. Tanto que eu tinha uma dívida de 3 milhões na época, por conta dessa empresa. Então, é uma história muito triste, que eu não gosto nem de lembrar. Mas eu não desanimei. Na verdade, em paralelo, eu montei uma outra empresa que deu certo, que chama Extend. É uma empresa que, na verdade, deveria trabalhar com essa outra que eu tinha montado na época. E, de novo, era para fornecer material para os laboratórios, porque eu sentia falta. No laboratório que eu trabalhei na Alemanha, eu pedi esse reagente e no outro dia estava na minha mão. Aí eu voltei para o Brasil, era um mês, no mínimo, para chegar esse reagente. Uma coisa básica. Reagente básico, que é primer. Vocês são biólogos, vocês sabem o que é isso. É um pedacinho de DNA. Ninguém fazia isso no Brasil. Aí eu montei uma empresa, que existe até hoje. Ela chama Extend, estou fazendo o merchan aqui. E ela cresceu muito, a empresa. E era a única empresa no Brasil, naquela época, que fazia primers no Brasil.
Aí depois eu montei uma outra empresa, há pouco tempo eu montei uma outra empresa que é para prestar serviço nessa área de biomol, que chama Ômica, que é uma empresa que está dando muito certo. E aí agora a gente montou uma outra empresa, que é a que o Chiaretti falou, que é uma startup nessa área, para oferecer esses testes para atletas e para pessoas em geral, que chama Fisiodin. A gente criou a Fisiodin. A gente tem o treinamento Fisiodin. Então, é uma empresa que a gente espera que dê muito certo e vai ajudar muita gente aí a ter sucesso na área física e esportiva. Acho que o Kelly também pode falar, porque o Kelly é CEO da empresa. Quer complementar aí, Chiaretto? Sim, o que acontece é que a gente não tinha, por exemplo, até então, a condição de oferecer um serviço como esse, né? Mas a gente já tem 10 anos de aplicação de marcador genético em treinamento, né? Como elemento de monitoramento de treinamento, orientação de melhora na performance esportiva. E isso também ajuda na performance do nosso treinamento individual, na academia, no dia a dia. Então, por isso que a gente desenvolveu as duas partes. Existem várias empresas no mundo que oferecem venda de marcador genético voltado ao esporte, mas nenhuma delas te diz como usar. Então, a gente vai fazer as duas coisas. A gente tem uma parceria com um laboratório grande, que é a Eurofins, e a gente faz a parte da prescrição do treino baseado em marcador genético. Para equipes de alto rendimento, a gente está discutindo com algumas equipes importantes já brasileiras, a gente faz a parte do teste genético e a gente presta consultoria em como discutir a programação de treinamento e utilização técnico, física e tática daquelas informações genéticas do atleta, que é o que a gente desenvolveu, a expertise que a gente desenvolveu. Qual é o site da empresa? A gente está construindo, a gente abriu a empresa 1 mês e meio, 2 meses atrás. Tá bom. A gente tem um Instagram já andando, que é o Fisiodin, Fisio F, PHYSO G-N, né? Fisiodin. Está no Instagram. E agora a gente está construindo o site também. E a gente vai fazer um lançamento junto com a Eurofins no dia 14 e 15 de junho. Por isso que está sendo tudo ainda... A gente está no início do início. Vocês são as primeiras pessoas para quem a gente fala dessa empresa, mas a gente já está negociando. Algumas empresas fora do país já procuraram a gente. Eu não posso nem falar o que as pessoas procuraram, quais as intenções, mas são ligas esportivas muito importantes no mundo e a gente está muito animado. Assim, a gente, todo aquele trabalho, aquela trabalheira de tanto tempo acreditando, né? A gente acha que vai ser muito produtivo, vai acrescentar muito na discussão, na melhoria do treinamento, no elemento de monitoramento. A gente acredita que vai ser uma revolução no treinamento. Isso é só olha, eu tenho que falar, essa empresa só nasceu por causa do Chiaretto, porque tanto ele insistir. Mas me parece ter nicho de mercado mesmo. Tem, porque nós somos, como o Chiaretto falou, nós somos a única empresa que dá esse tipo de assessoria, treinamento, baseado nos marcadores genéticos. Porque a empresa que dá o marcador genético, tem várias. Mas eles te dão essa informação e as pessoas não sabem nem o que fazer com isso. Então não adianta você só dar o marcador